Preclaro magistrado, doutor Marcos Pasquim Neto. É uma honra incomensurável, uma figura ímpar, com perdão da expressão figura. Desde o primeiro momento que aqui aportei, eu já perdi até o rumo da casa, né? Hoje é quinta já. Aportei na segunda, fui estar com Vossa Excelência, com o doutor Rafael, e fui recebido de uma forma extremamente fraternal. Agradeço imensamente a figura que Vossa Excelência é. Os jurisdicionais de Maria Alves estão assim, como é que eu posso dizer? Extremamente aquinhoados com o magistrado da forma que Vossa Excelência é. Despojado, não tem aquela juizite, aquele formalismo, quando necessário impõe. A clava forte nas vossas mãos, ela é determinante quando o ato de império tem que ser levado a efeito, mas no trato humano não tem dicotomia com A, com B, com C. Então, para nós, que somos alienígenas duas vezes, eu sou conterrâneo de Vossa Excelência da Clara e da Gema. Vossa Excelência é do Rio de Janeiro, da capital, e eu sou papagaiaba lá de Nova Iguaçu. E estando aqui hoje, nós dois estrangeiros, temos o privilégio de ter uma sociedade cortada, urbana, e como já dos rascunhos da Bíblia, né? Caim matou Abel, o crime de sangue não vai parar, infelizmente, a abolição do doutor promotor é uma utopia que não é realizável. O ser humano, desde os primórdios, excelências, né? Desde o rascunho da Bíblia, extermina outro ser humano. E não vai ser diferente. Barra de saia, barra de rio, barra de ouro, dinheiro, mulher e terra. Na maioria das vezes são os móveis que incluem armas dessa natureza e que fazem a vida humana perecer. Mas enquanto tivermos juízes da envergadura de Vossa Excelência, certamente aquilo que é o embate, acusação e defesa, com equidade, com paridade de armas, estará assegurada. Os meus respeitos. Preclaro promotor de justiça, doutor Rafael Januário Rocha, é um prazer tê-lo como ex-adverso. A fidalguia, a lealdade, o conhecimento, a cultura, o lhanho, o respeito. Eu tenho muito cacete levado, eu já dei prova disso aqui, né? Eu sou falível, infalível, só Deus. E eu já vi promotor de justiça que usa do mundo ministerial para aviltar quem prega os glúteos no pelourinho do Banco dos Réus. E Vossa Excelência não fez isso em nenhum momento, seja no sumário de culpa, seja na peroração em plenário. Então, para nós outros que estamos sentados ali, e para aquela sociedade que ali está também, é muito bom ver um jovem, eu já estou velho para capeta, um jovem como Vossa Excelência, trazer para o plenário a posição do Ministério Público com, não é sutileza não, mas com retidão de procedimento, respeitando quem está ali, já com infortúnio, principalmente esses dois que estão encarcerados. Os meus respeitos. Meu preclaro, doutor João Celso Martins, a estreia foi fantástica. A primeira vez, a gente nunca esquece, e o pior de tudo, que não vai esquecer, que foi comigo. Então, isso é desastroso, né? Mas é um prazer tê-lo na Tribunal de Defesa. Espero que seja o primeiro de muitos outros. E vou me encurtar um pouquinho, que nós temos umas coisinhas para mostrar que na combinação da defesa coube a mim a sessão Pipoca e Guaraná. Quem vai trabalhar aqui junto com o doutor Rafael, alguns dos vizinhos, é comigo. Então, os meus respeitos. Minha preclara, doutora, a idade vai chegando, não consegue. Natane Moreira, está em excelentes mãos. Então, aprenda, absorva o máximo que puder, que o caminho é da retidão, da probidade e da conduta. Os meus respeitos. Meu direto amigo Rafael Garcia Campos e doutor Carlos. Esses italianos arrumam os nomes, que pior que parece que meu clone, é feio igual a mim, tadinho. Na verdade, é um prazer tê-lo aqui, uma felicidade muito grande, obrigá-los. Eu conheci há 4 anos atrás no STJ, falou, manda uma foto para mim para eu publicar lá, que nós vamos fazer o júri. Ele mandou uma foto de 2014, eu, bicho, eu tinha cabelo nessa época, ninguém vai falar que é nós não. Então, o cara estava magro, as coisas assim, fininho. É um prazer tê-lo aqui. Espero que seja o primeiro de muitos outros, né? Que a gente possa estar aqui várias vezes no Paraná. É a segunda vez que eu estou no estado fazendo júri, fiz em Maringá uma vez, e agora, nesta vez, em Marial. Senhoras, doutora Manami, que eu assombrei. Hein? Manami, doutora, eu assombrei
assombrei, no primeiro contato telefônico, deve ter tido pânico mais que o delegado quando ficou sabendo que era eu que estava aqui. Liguei para ela, doutora, vou fazer um júri aí, e a gente deve começar a quaresma, que eu sou quaresma, de patroninho, me chamo quaresma, o pessoal me trata como quaresma, nós vamos entrar quarta-feira de cinza fazer um júri. Não que eu estou de férias dia 28, eu não tem problema nenhum, sou um maluco, marcou um júri com 15 testemunhas, no dia 27, véspera de carnaval. Nós vamos entrar o sábado de carnaval trabalhando. Ela ficou desesperada, coitada, mas foi extremamente acordada, gentil e merece todo o meu respeito e admiração. Thaís, obrigado por tudo, agradeço imensamente. Desde a primeira hora que estive aqui, foi extremamente acordada, solista, a questão da mesa aqui, com esse bando de advogados aqui, tudo, né? Então, agradeço o tratamento que nos foi dispensado. Meus precários membros da Força Pública, da Polícia Militar do Estado do Paraná, eu não fui papamaica, eu fui papacharme. Durante 3 anos eu cerrei fileiras na Polícia Civil. O primeiro sindicato de polícia do país tem o meu DNA, está lá anotadinho, lá o DNA do Quaresma, e a primeira greve de polícia eu andei metendo meu bedelho nela, fui um dos coordenadores. Já troquei tiro, sei o que é a farda eu servi no Exército, eu mexo com arma desde 18 anos de idade. Entendo um bocadinho desse riscado aí. E sei os atropelos que são inerentes ao ofício de Vossa Excelência. Às vezes mal interpretados, às vezes mal compreendidos, mas necessários. Porque se estamos aqui hoje, às 2 horas da manhã, já do dia 28, é porque Vossas Excelências estão expressando a vida, a coragem, o destemor a serviço da sociedade. Meus respeitos. Senhoras e senhores da sociedade Marialva, colegas advogados, acadêmicos de direito, eu vou brincar com vocês o seguinte, né? E aí, se tiver algum aí, eu falo muito isso, senhoras e senhores do Conselho de Sentença, que em cada lugar que eu vou, em cada comarca que eu aportei, eu tive que trabalhar com um código de processo penal diferente. A legislação é o Código de Processo Penal brasileiro, só tem que nós enfrentamos o Código de Processo Penal do juiz. Em cada lugar é diferente. Eu vou mostrar que aqui em Marialva não é diferente. Aqui a banda toca de um jeito com o magistrado e do outro jeito com o outro. Entre um trem chamado cross-examination, um negócio chamado 212 do Código de Processo Penal, que fala, olha, quem cumpre trazer a prova são as partes. A ele cumpre trazer a prova. A defesa cumpre trazer a prova ou refutar a prova. Mas nós tivemos uma pré-clara, magistrada que tem meus respeitos, que é a doutora Milena e o doutor Rafael, são os dois diferentes. Né? O Código de Processo Penal brasileiro, nesta fase, até de uma forma meio estranha, porque ele tem que fazer prova, mas quem começa perguntando é o juiz. E Sua Excelência pensando da forma correta. Eu estou aqui para julgar? Não, eu estou aqui para prolatar a sentença e coordenar os trabalhos. Então quem tem que perguntar aqui primeiro é o Ministério Público arrolou a parte, a testemunha. E do outro lado, se a testemunha é da defesa, quem vai ouvir primeiro é o defensor e depois fazer o contraditório. E quando Sua Excelência fez alusão, é porque tem um trem, eu brinco muito o seguinte, quando é certo é escrito, quando está errado é escrevido. Tem um negócio escrevido lá na Constituição Federal que é plenitude de defesa. A defesa é plena, não é plenitude de acusação, de defesa. Segundo, tem uma bagaça lá chamada contraditório, que também está agarradinho no negócio chamado devido processo legal. E no início do julgamento, quando nós chegamos aqui, nós conversamos, tivemos um petit comitê aqui, antes de Vossa Excelência entrar, e fomos tratar de um determinado assunto. Há 2 provas que, no insignificante sentido daqueles que estão sentados ali, elas são viciadas. Em razão disso, isso geralmente é feito de forma oral para todo mundo ouvir, mas sentamos aqui, argumentei, contra-argumentou, deliberou. Outra questão, argumentei, contra-argumentou, deliberou. E 2 detalhes não puderam ser apresentados. Sabe por quê, Excelência? Porque existe, doutora Edith, doutora Vera Lúcia, doutor Darley, doutor José, doutora Nilza, doutora Lei e doutor Luciene. Existe um comando chamado Constituição Federal, que tem lá esculpido que o advogado é indispensável na administração da justiça. Para condenar ou absolver, tem que ter a figura do advogado. E tem que ser um advogado que preste. Não é o meu caso, que eu sou ruim de serviço para capeta. Eu sou apaixonado, tenho tesão com isso aqui. Mas tem que ter um advogado. Segundo, o advogado tem que fazer com que aquele que prega a bunda ali, ele tenha respeitado ampla defesa, que no caso do júri é pleno, contraditório devido ao processo legal.
Então, logo no prólogo dessa sessão, nós fomos argumentar com Sua Excelência e foi deliberado. Por quê? Porque nós vivemos sob o império da lei, Excelências. Eu não posso começar essa minha fala sem falar desse livro aqui. Inclusive, que os crimes dolosos contra a vida, quais são eles? Homicídio, tentativa de homicídio, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto. Esses são os 5 crimes julgados pelo Tribunal do Júri. O genocídio também está nesse rol, não está, doutor? Então, vai lá, seremos do capeta, se vai ou se não vai. Mas esses são os que estão aqui, certinho? E para estar aqui, houve ofensa, no caso de hoje, ao 5º mandamento: não matarás. Mas nesse livro, que tem no Evangelho de Mateus, não julgueis para que não sejais julgados, porque a exata medida que medides, havereis de medir a vós. E o que eu suscito a vossas excelências? Eu tenho por praxe, toda vez que é tomado o compromisso, de me postar aqui e fitar os olhos de cada um dos magistrados. Vossas excelências são magistrados, é um estado da excelência. Respeito tratamentos e diferenças, mas para mim, vossas excelências, tanto é que briguei. Como é que não vai deixar o juiz conhecer o nome de quem ele vai mensurar a qualidade, a idoneidade, a retidão do depoimento? É óbvio que não pode furtar dele, então só de conhecimento. Primeiro, para sentar aí tem que ter caráter. Segundo, para sentar aí tem que ter moral. Para sentar aí onde vossas excelências estão, tem que ter probidade na ação, no comportamento. Então, o compromisso que ele prestaram, de acordo com a consciência do ditame da justiça, outorga a vós função maior que a dele. Ele não pode julgar esse processo. Quem julga sois vós. E lembrando que o juízo que não falha pertence apenas a Deus, eu trago da passagem bíblica. Existe um instituto que os homens plagiaram nos seus ordenamentos, nos seus códigos, cânones divinos, dispositivos incertos no livro dos livros, que é a Bíblia. E qual que é um deles? Chama-se legítima defesa. Doutor José, age em legítima defesa quem repele a agressão à sua pessoa, a terceiro, atual, iminente, agressão injusta, usando os meios necessários de moderação. Uai, quem deu a vida, do mesmo jeito que Sua Excelência falou que Cristo morreu, também pelo Johnny, Cristo também morreu por um filisteu chamado Golias. Levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, esse apossou-se e correu ao combate para lutar contra ele. Davi meteu a mão no alforje, tomou uma pedra e com a funda a atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra escravou-se-lhe testa e ele caiu com o rosto na terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com a funda e com a pedra, sem uma espada na mão, feriu e matou. Então, a vida que foi dada por Deus e que tem lá o mandamento não matarás, em determinada situação, o próprio Deus, aquele que nos criou, e pode acreditar em Deus, Buda, Lama, em vaca, o Alcorão, o que Torá, pode acreditar no que quiser, mas no nosso mundo ocidental, onde a divindade é Deus, e que a Bíblia é o nosso norte, é o nosso farol no meio do crepúsculo, é aquele filete, sabe aquela luzinha no crepúsculo? Com aquilo, eu vou me guiar por essa luz. Essa Bíblia diz, e ensinou para nós, e o homem levou para o artigo 25 do Código Penal, um negócio chamado legítima defesa, em que um homem pode matar o outro. E a nossa peroração hoje vai gravitar nessa ordem. E por permissão de Sua Excelência, doutor Celso, eu vou trabalhar em prol dos dois. Ele me permitiu isso, porque em muito caminham paralelamente e não divergentemente as duas ações. Muito foi dito aqui, muito foi falado aqui sobre pressão, sobre coação, e essa mulher aqui, ó, é que faz a coação. Essa mulher aqui que ameaça juíza, que ameaça promotor, que ameaça delegado. Põe para mim aquele trecho lá, por favor. Ah, só um detalhe, daqui a pouquinho, peraí. Só daqui a pouco o senhor coloca aí. Nós fizemos a juntada num prazo
do artigo 479 do Código de Processo Penal, de algumas questões que precisamos trazer a Vossa Excelência. Por quê? Cada um de vós tem uma experiência, cada um de vós tem uma atividade, e nós buscamos emprestar ao Conselho de Sentença o que está além da balustrada, o que é a realidade do mundo para aquilo que é trazido para vós decidir. Sabe como é que julga? Uma pergunta objetiva com uma resposta monossilábica. Sim ou não? No dia, podemos até corrigir 7 ao invés de 6. O Johnny foi alvo de um disparo de arma de fogo e pereceu. Materialidade está definida. Sim, ninguém discute isso. Nem acusação, não tem procuração dele. E quando ele entender que eu estou falando de forma diferente daquilo que é o pensamento dele, nós combinamos não abatear. A liberdade dele é abatear. Não, parece, eu estou pensando de um jeito. Meu pedido é outro. Segundo quesito, como são 2 réus, serão 2 séries. E para cada um deles, 2 séries. Por quê? Vossas Excelências perceberam, na fala brilhante do doutor promotor, em algum minuto ele tocar, em alguma fração de segundo, ele abordar o crime de, eu posso até que eu tenha saído da fora, não ter ouvido aí, ele me corrige aqui, da corrupção de menores? Não, né? Porque essa não existiu. Sua Excelência não sustentou a corrupção de menores, que foi deduzida na exordial, na denúncia, mas não foi sustentada em plenário. Então, quando for julgar esse favor aqui, será feita uma série de quesitos atinentes. O homicídio, com uma qualificadora que Sua Excelência já pediu que seja decotada, o que é? Afastada. Monossilabicamente, Sua Excelência, o juiz vai perguntar: o crime foi cometido com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, se ultrapassadas as teses defensivas anteriores? O que ele pede? Ele volta a dizer, Excelência, se for o caso de me corrigir, por favor, me corrija. A resposta monossilábica é não. Não. Foi o que o Estado disse através do Ministério Público. Mas nós não queremos chegar a votar isso, não. Nós queremos outra coisa. Justiça, Excelência, nem sempre se faz com condenação. Toda vez que você vê um episódio da morte de alguém, do perecimento de alguém, primeiro, há pranto, há choro, há lágrima. Né? O maior dos marginais de chorar, a mãe dele vai se morrer, a mãe dele estará chorando. Então, o que nós pleiteamos aqui? É que, primeiro, que um dogma de Deus, que chama de legítima defesa, lembrando de Davi e Golias, esculpido no artigo 25 do Código Penal, seja encartado numa pergunta, que é a terceira. No dia dos fatos, esse cidadão Johnny tomou um tiro e morreu? Sim. Este moço aqui foi o autor do disparo? Também sim. Acredito que não diverge acusação e defesa. E o terceiro quesito, o jurado absolve o réu? Aí tem divergência. Aí Sua Excelência pede que vote não e a defesa pede que vote sim. Em 2 questões. São 2 teses. O que é a tese? Um argumento que é trazido para plenário, para Vossas Excelências examinarem. É um comportamento humano lastreado em qual circunstância? A circunstância da legítima defesa e da inegibilidade de conduta diversa. O que é isso? Naquela situação, naquele momento, naquele estágio, esse caboclo aqui tinha outra maneira de se portar? Não. Então, é para absolver um terceiro quesito. O quarto seria a qualificadora. Numa outra série, versando sobre esse moço aqui, haverá de ser manifestado, indagado a vós. Houve o crime de corrupção? Primeiro vai perguntar isso. Já pode negar por aí, que nem o Ministério Público sustentou em plenário. E nós encerraríamos o julgamento daquele cidadão. A posteriori seria julgado esse. No mesmo dia, horário, data, local, por motivo, sim. Ele foi autor, que a defesa traz a Vossas Excelências, um pleito de negativa de autoria. Só para explicar, eu estou fazendo absolutamente invertido, eu estou vindo de trás para frente. Eu estou indo do final para o início, porque eu estou desenhando para Vossa Excelência o que vai ouvir lá no final. Qualquer pretensão deduzida de forma oral por esse advogado, lá no final, o que vai se pedir é não. Se passado, que se negue o reconhecimento da qualificação, que o próprio Ministério Público falou que não cabe, e que se absolva também em relação ao delito, negando a existência do fato, que está no primeiro quesito. Meu nome é Écio Quaresma Frica, Excelências. Tenho 54 anos de idade, 28 de advocacia criminal, 3 como policial civil, tenho 31 de labuto nessa vida.
Superei a dependência química de crack de 7 anos. Esse moço, quando veio para cá, ele veio vacinado e preparado para me envenenar. Só que eu não tenho medo de homem. Não nasceu juiz, promotor, delegado, PM, ninguém que vai me intimidar aqui mesmo. Não tem medo de ninguém. Sabe por quê, Excelência? Eu sou a última fronteira entre o Estado, eu, advogado, artigo 133 da Constituição Federal, eu sou a última fronteira entre o Estado Todo-Poderoso e aquele que está com a bunda pregada ali. E um detalhe, não tenho a cultura de Sua Excelência, então eu tenho que buscar alguns livros para me socorrer. Se lembra de um juiz de Uberlândia, de Araxá, chamado Renato Zucco, Renato Zuin Zucco, chama-se Vercunha. E eu recomendo a leitura, é um romance muito interessante, mas eu quero dele subtrair uma pequena frase da orelha. Toda pessoa é capaz de matar. Dá para você tirar e voltar quando eu estava ali, ô cara, nós brigamos muito, viu, Zé? Toda pessoa é capaz de matar. E na cidade de Santos, Bertioga, um promotor de justiça sapecou 16 azeitonas em 2 jovens. Porque houve uma fé, um galanteio com os glúteos da namorada dele eram muito bonitos. E por causa de uma bela bunda, 2, um morreu, o outro tomou um tiro lá embaixo. E ele foi absolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Chama-se Tales. Em Uberlândia, lá em Minas Gerais também, um juiz de direito reagiu a um assalto e aniquilou 2 seres humanos. Um juiz de direito matou 2 pessoas. E o inquérito foi arquivado, porque se viu que ele agiu em legítima defesa própria. Então, dentro de um contexto que Deus disse, não matarás, que ele falou, olha, em determinadas circunstâncias pode matar, que a legítima defesa está aí. Em que as circunstâncias são agressão à pessoa, agressão injusta, atual, eminente, meios necessários de moderação da empresa dos meios, se absolve. Foi o que aconteceu com Tales, foi o que aconteceu com um juiz, que sequer denunciado foi pelo Ministério Público, pela Procuradoria, uma vez que ele tem foro especial. Foro prerrogativa de função. Então, o que eu quero dizer para Vossa Excelência é o seguinte: podem me dizer, tranquilamente, jamais vou roubar, jamais vou estuprar, jamais, pode, se algum me irei traficar. E eu fui dependente do crack 7 anos, reitero. Por isso que o juiz, o delegado me veio com aquele negócio. O senhor está sob efeito de alguma substância? Sabe o que é? Indignação. Diante de uma falácia, diante de um engodo, diante de uma montagem espúria. E aí vai se perguntar, o senhor é inimigo do João Paulo? O nome que mais falou qual foi hoje? Ontem, né? O nome que Vossas Excelências mais ouviu da boca do delegado? João Paulo. João Paulo. João Paulo. Né? Tal qual Cristo foi negado por Pedro 3 vezes, mas aqui foram mais de 30 vezes que ele lembrou o nome de João Paulo. Ele só não lembrou de trazer para Vossas Excelências um detalhe, tanto quanto o Ministério Público. Em qual momento, fração de segundo dessa trama urdida para matar o Johnny, eles sabiam que ela estava na casa naquele horário para poder matá-lo? Lembra-se do muro? Sua Excelência, com muita propriedade, mostrou o muro. E o que tem no muro? Completamente fechado. E o que tem além do muro? Um portão completamente fechado. E o que não se contemplaria lá dentro e não se ouviria era a presença do Johnny, do Adriano, que Vossas Excelências sabem de quem eu estou falando, né? Foi muito oportuno o doutor promotor colocar um áudio ali, que eu havia feito uma anotação, e na hora eu falei, doutor Rafael, quebra meu galho, mas não chama de Rafael, tá? Rafael, quebra meu galho aqui, anota aí o ponto nevrálgico. E qual que é o ponto nevrálgico? Quem estava dentro do carro? Pio, Sidão, João Paulo, Zé e Felipe. 5 pessoas. Eu tenho um cabra, o que mais me causa asco no comportamento do delegado é a memória seletiva dele. Isso me causa asco, ojeriza, urticária. Sabe por quê? Porque não está nem aí se o Sidão ficou preso alguns dias, não foi parente dele, não foi a carne dele que sofreu no cárcere.
Mas o Sidão foi preso, sabe por quê? Por causa da testemunha número 5. Uma prova urdida por ele, uma prova manipulada por ele. Curioso, qual o medo que se teria de João Paulo, Excelência? 200 assinaturas de pessoas que eu conheci, 2 declarações de policiais militares, deve ter mais, eu catei só 2, dizendo que ele era informante da polícia. Um homem que foi privado de bala. Por que eu pedi para Vossa Excelência contemplarem as chagas que foram incutidas com aço quente no corpo quente dele, quase o levaram ao sepulcro? Para Vossas Excelências tocarem a certeza. Nítido dígito e coloca o clavo. É a certeza que pode ser tocada. Tomé, Jesus ressuscitou. Tomé, nada, isso é farsa. Ele estendeu a mão e falou assim: nítido dígito e coloca o clavo. Meta o dedo no local da chaga. Essa é a certeza que se existe para condenar. Não é indício, não. Não é um conversa de um lado, outro conversa do outro. Existe um crime chamado coação no curso do processo. Eu acho que ainda é o 334, mudou essa porcaria, não? O 334 implica um tipo penal. Aquela senhora não responde, ele não responde, mas vem se falar em coação. Sabe desde quando? De 2016. Nós estamos em 2019, 3 anos. Será que não conseguiu se concluir um inquérito? Mas no primeiro momento elas não contaram. Eu fiquei meio bravo com a doutora Milena, porque a forma com que ela perguntou, e aí também foi meu conformismo, na lata e na hora com Sua Excelência, mas que mãe é a senhora que abandona para lá? Eu tenho 5 senhoras no Conselho de Sentença. Tenho certeza que nenhum de vós, igual a mim, experimentou droga. Eu tenho certeza que nenhum de vós teve a situação que essa moça viveu, de ter dentro da sua casa, primeiro a sua casa furtada, e depois dentro da sua casa, ou da casa que você estava, homens armados, fazendo tentativas obscenas, obscuras, obtusas, de ter um deleite, a satisfação da lasciva. Eu tenho um promotor de justiça que eu respeito muito, já saí da porrada com ele em plenário, Francisco de Assis Santiago. Aí, Mineira, estava vendo a porrada lá, o juiz, vícios, etc. É sacana, igual Vossa Excelência, com todo o respeito da boa razão. Até o 3º round eu deixo ir. E queria que a porrada estancasse lá, igual o doutor que deixou o pau comer aqui, né? Ó, viu? Ele teve. Ele ensinou um negócio que a mulher conseguiu ser. O presidente da República não podemos dar um exemplo, aqui é a Dilma, então vamos arriscar, né? Mas presidente supremo, governadora, senadora, mas a violência do homem, a mulher, não conseguiu se ver livre. E eu fiquei aborrecido pela doutora Milene com a forma que ela perguntou para essa moça. Eu fiquei aborrecido demais na hora que o promotor perguntou sobre a forma. Vossa Excelência, nem de longe eu quero que passe por uma experiência dessas. Mas já imaginou uma dessa moça? De um cabra vir depois na vossa morada, ou vir na porta ou na rua, e lhe abordar e dizer, não dá o que você vai dizer? E neste momento não há instalação de inquérito. Uma das coisas que nós fustigamos e que o juiz definiu a nossa questão foi atinente a um vídeo unilateralmente produzido, um pelo Ministério Público, outro pelo delegado. Mas ele não fez videozinho, pipoca e guaraná, não vai rolar. Não vão ter sniper por parte dessa moça. Sabe por quê? Eu, uma vez, o promotor virou para mim e falou: vai, eu ouvi esse tanto de testemunho, virou, foi cansado, falando para mim, vocês vão ficar cansados, não. Você é doido. Eu falo na lata. Sabe por quê? Ao que nós chegarmos em casa, Vossa Excelência chegar em casa, tomarem um banho, se quiserem comer alguma coisa, vão comer, vão colocar a cabeça no travesseiro e vão ter convicção. O meu compromisso que eu firmei com a consciência e o ditame da justiça foi cumprido, porque eu perquiri a prova de cabo a rabo. O que Vossas Excelências leram? O que é isso aqui? Isso aqui é um negócio chamado sentença de pronúncia. Talvez eu esteja falando chovendo no molhado, porque Vossas Excelências são escolados aqui pelo que tive notícia. Então, já participaram? Já, mas eu acho que é necessário esclarecer. Houve uma conduta que, segundo o número 5, foi perpetrada por 5 pessoas, dá até, né? 5 para 5. Um seria menor, seria auto infracional, análogo de infração penal, então seriam 4 denunciados. Foram denunciados 2. O delegado indiciou 3. E aí eu fico perguntando,
Eu gostei do negócio do bolo, porque eu fui lavar a mão aquela hora ali, quer dizer que o doutor, está gravado, tanto pouco quero ouvir, dá para aprender o negócio do bolo. Quer dizer que quem está com a camiseta suja de bolo, quem está com dente, é que por acaso comeu o bolo. Ué, mas aqui o bolo está meio complicado, porque o número 5, você sabe quem que é, falou que foram 5 lá atrás do cara. Que o meu estava com uma escopeta. Escopeta, ela provoca uma situação, um disparo, em que os grãos de chumbo eles se espalham. Você arranca a cabeça do cara com tiro de escopeta. E aqui não tem ninguém dando tiro de escopeta. Ninguém foi identificado com escopeta. Eu não tenho a cultura dele, então eu preciso dessa bagaça aqui chamada balística forense. É um cartucho igual aquele que o delegado trouxe, em que ele é percutido, deflagrado. Aqui os grãos de chumbo são propelidos e vão na direção do alvo, e quanto mais perto, mais concentrado, quanto mais longe, eles espalham e pode arrancar a cabeça do indivíduo. Para quem assistiu, tem um filme do Denzel Washington com um ator brasileiro, que é o Matheus Mastercard, se eu não estiver enganado. Não Matheus, não um outro, que eu esqueci o nome dele aqui agora. Chama da Vingança, uma coisa mais ou menos assim. Recomendo que vejam. Tem um tiro de escopeta da mão do bandido. Acho que você viu o filme. O que acontece com a mão do cara? Desaparece. Essa é a arma. Sabe por que eu trago essas informações? Porque eu consigo para cada um de vós lembrar das experiências que trazem da rua, do dia a dia, do cotidiano, para julgar. E aí mensurar. Rafa, dá para botar aquele fato ali, galera? Excelências, estou falando que a polícia. Estou falando que a polícia toda é bandida, não. O delegado é mau. Mau. E manipulou provas. Igual nesse caso aqui. Essa senhora foi acusada de 300 mortes. 300 mortes. E ao cabo de um sumário de culpa, ela foi absolvida sumariamente. Por quê? Não tinha prova. Que ela tinha matado nenhuma pessoa. Eu vou mostrar para vossas excelências, e aí você vai perguntar, ô Palestra, mas o que isso tem a ver com o caso? Se eu não conseguir comparar determinadas circunstâncias que existem em todas as cercanias desse Brasil de meu Deus, para vossas excelências entenderem que não é uma exclusividade, a inapetência, a incompetência não é exclusividade só do delegado Adriano, não. Ela gravita na órbita de vários segmentos, seja na magistratura, seja no Ministério Público, seja na advocacia, e notadamente, e muitas das vezes, na polícia. Chegou? Hã? Solta. Abre. Solta. O áudio. Será que se desligou, doutor? Acho que se desligou, né? Doutor, eu falei que depois que o tempo fica parado, sem que apertar o botão de ligar. Aqui? Isso. É a hora que foi em pé? Solta. Que orientou, a José, só um minuto, senhor. Não, que orientou José Adélio da Silva a inundar o depoimento. Ele pensou daí como forma de zelar essa autoridade policial. Eu sempre prestou depoimento, sou chamado um advogado de sorte. Eu Defesa. Saber o seguinte, quando foi... Como é que é? Vossa Excelência chamou o quê? Chamou de competente, vou provar isso. O competente é o senhor. O competente é o senhor. O senhor está sob efeito de alguma coisa? Sim, da sua consequência, da sua falta de caráter profissional. Caráter é o senhor. Caráter é o senhor. Excelência. Pode ser quietinho, sentado? Quietinho, pode sentar aí. Pode se sentar aí, quietinho, pode se sentar aí. Você está pensando que é? Sente-se aí. Você sente-se aí. Obedência ao poder de polícia, eu sei isso. Para. Doutor, ele está me dizendo. Imagina o que é esse homem na delegacia de polícia. Imagina a reação dele quando confrontado com a representação daquela moça contra ele na corredoria. Será que foi o mesmo que fez isso aqui?
Vou dar uma ideia para Vossa Excelência como é que a banda toca. Pula. Não, não. É outra coisa. Pula. Não, não. É uma outra coisa. Deixa eu sentar aí. A palavrinha mágica, por favor, viu, gente? Isso não é fantasia não, tá, gente? Isso chama-se realidade. No telefonema gravado pela Polícia do Paraná, a Sim, médica... então, esse vídeo aí eu posto no processo, não Sim. vai ser exibido, isso né? Opa! O senhor está aqui. Doutor, isso mesmo, desculpa. Mais interpretação minha, desculpa. Não. 479. Sim, desculpa. Não, sem problema. Superando. Claro. Eu tenho uma cautela incomensurável. 3 dias antes eu fiz aportar esses documentos aqui. Dentre eles, Seção Pipoca e Guaraná. No telefonema gravado pela Polícia do Paraná, a médica suspeita de ter provocado mortes na UTI do Hospital de Curitiba disse que estava com a cabeça tranquila para assassinar. O advogado dela criticou a investigação policial. Doutor Assad, advogado paranaense, extraordinário profissional. Pena que ele não teve condição de contratar o Assad, contratou o rádio do Elias Matar Assad, contratou o rádio Quaresma. É o autor desse livro. De gravações telefônicas feitas com autorização da Justiça. Num dos trechos, a médica Virgínia Soares de Souza diz: esse foi caprichado, né? O médico responde: esse foi quadro clínico bonito, caprichou, bem na hora que nós estamos tranquilos. Virgínia responde: nós estamos com a cabeça bem tranquila para assassinar, para tudo, né? Essa mulher foi alvo de uma prisão preventiva, foi colocada numa cela e acusada de matar 300 pessoas. Já imaginaram se uma colega de cela dessa fosse um parente do morto? Ela acordou com vontade de quê? Assassinar, não foi? Será que foi mesmo? Será que o delegado tinha alguma coisa, o perito tinha alguma coisa contra ela? Ou são incompetentes? O advogado da médica suspeita de ter apressado a morte de pacientes no Hospital de Curitiba disse hoje que a polícia induziu a justiça ao erro na decretação da prisão dela e de mais 4 funcionários. Segundo um trecho do inquérito, a médica... Tem um trem que a vida imita a arte imita a vida, doutor Pagulho já ouviu falar isso, não viu? A polícia induziu a justiça a erro. Quanto tempo que o Sidão ficou preso? Não sei. Saiu do script dele, né? Saiu do bem bolado, daquilo que ele estudou, que ele andou olhando. Então ele está pouco se lixando. Se um outro ser humano esteve no cárcere, você poderia morrer lá dentro. Aí quando eu chamo de inapetente, qual que é a reação dele? Não tem medo dessas porra não. Não tem medo de homem não. Mulher também não. Da minha eu tenho pânico. É bravo igual, eu acho que é Francisco. Ela eu tenho pânico. É medo, é um negócio assim. Agora olha só. Induziu a justiça a erro. Quem fez? Um delegado. Quem botou na cadeia? O Sidão. E tem um negócio. O Pio disse, opa cara pálida, com todo respeito, artigo 155 do tal do Código de Processo Penal. O juiz não poderá firmar a sua... Juiz togário, que aqui tem que justificar o que está escrevendo. Não poderá justificar a sua decisão apenas na prova indiciária. E Sua Excelência, concedo à parte, o depoimento que ele deu foi... Pergunta se isso foi submetido a um negócio chamado contraditório. Mas vamos fazer o contraditório? O que o Sidão falou, doutora? Que ele tinha passado lá e foi dormir de imediato. Agora eu vou perguntar para Vossa Excelência o seguinte: com isso aqui que aconteceu, num caso de repercussão internacional, da mulher ser considerada a maior serial killer do Brasil. Já disse que estava com a cabeça tranquila para assassinar, mas de acordo com outro documento policial, a tranquilidade era para raciocinar. Como é que é? Ela acordou com vontade para assassinar, mas não era para assassinar, era para pensar. Isso ali. E vamos dizer que esse moço que levantou, que ficou incomodado, que foi chamado de incompetente, teve essa reação. Ele não manipulou a prova, não. Eu que manipulei. Fui eu. O policial que teve o sigilo quebrado pela justiça traz depoimentos de testemunhas e transcrições de gravações telefônicas feitas com autorização judicial. No documento está escrito que numa conversa com um colega, a médica Virgínia Soares de Souza disse: esse foi caprichado, né?
O colega respondeu, esse foi, quadro clínico bonito, caprichou, bem na hora que nós estamos tranquilos. E Virgínia completou, nós estamos com a cabeça bem tranquila para assassinar, para tudo, né? Essa parte está sublinhada. E num caso como este, a palavra assassinar chama a atenção. Mas hoje o Jornal Nacional teve acesso a um outro documento oficial. É uma correção da polícia que esclareceu, onde se lê assassinar na transcrição, leia-se raciocinar. Ou seja, o que a médica realmente disse foi, nós estamos com a cabeça bem tranquila para raciocinar, para tudo, né? A defesa divulgou esse trecho da gravação. Nós estamos com a cabeça bem tranquila para raciocinar, para tudo, né? Agora, excelências, eu fico me perguntando, quem manipula o quê? Será que ela e ele preso tiveram o condão? Olha, ameaçou logo depois do fato. Logo depois do fato, proferiu a ameaça. Ué, mas que tipo de ameaça? Um já morreu, ninguém fala isso. Essa moça, em juízo sobre o crime contraditório, não fala isso. Doutora Neide, e aí eu fico me perguntando, em quem vamos acreditar? Na primeira versão, na segunda versão? A ira é um dos 7 pecados, né? Do Seven. A ira é um dos 7 pecados, né? Todos vós já assistiram o filme Seven, 7 pecados capitais, tenho certeza. E termina com, oh meu Deus, aquele ator é o Brad Pitt matando o cidadão, e ele fala que se consume pela ira. Ele dá tiro, ele é policial, executa um indivíduo que arrancou a cabeça da mulher grávida dele. A ira foi o que tomava esse moço aqui. Na hora que o delegado que tem essa reação chegou e falou, ó, o cara te botou na boca de sapo, companheiro. Debruça ele, dá ele. Por que motivo? Não sei. Por que trocou assassinar para raciocinar? Não tem a menor ideia. Por que Otávio Lourenço Gâmbara, o Rambo, chegou lá em São Paulo e pregou um tiro nas costas do Josino? Por que fez isso? E o crime só tomou a repercussão que teve porque houve o quê? Uma câmera filmando. E virou o caso da favela naval. E aí eu ouço do delegado, com uma lição brejeira e barata sobre balística forense, e me dizer que achei bonitinho, pegou lá, ele está preparado. Eu não vou dedurar você não, viu, Emerson? Não vou dedurar você não. O Emerson foi lá conversar com ele. Você sabe que eu sou linguarudo. Mandou um zap para mim, Fogarela. Fui conversar com o delegado, falou que não podia atender não, porque um advogado vai ter um júri e pega no pé do delegado. Tem um zap aqui. Depois do júri eu mostro para você ler. Me pergunta que eu mostro. É o que esse cara veio preparado. Pergunta com quantos júris que ele chega desse jeito. Quantos júris Vossa Excelência já participaram que o delegado foi testemunha e quem veio daquele jeito em ele? Perguntando qual a substância que eu tinha usado. Indignação. São duas armas de calibre, me permite? De calibres diferentes. Obrigado, doutor. Obrigado. O cartucho de um não calça no cano da outra. O 32 não vai comportar no 28. E a partir do momento que você tem essa situação, a gramatura, o diâmetro, a espessura do projétil ou do chumbo, que não tem um projétil, não deixa de ser um projétil, né? Da esfera de chumbo, está até agora no corpo da vítima, e nós poderíamos, por uma questão simples, de peso, determinar se foi dessa arma ou dessa arma. Sabe por quê? O Zé fala que deu tiro com a 28. Encontraram o calibre 32. E o legal, excelência, né? Entre aspas, o legal, o assustador é isso aqui, ó. Olha que interessante. Seleto conselho julgador. O que é esse que você fez aqui, ô Carapalho? Que eu não entendi o que você fez aqui. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo o cartucho ali? Como é que ele falou que o cartucho estava? Em pé. Deve ter deitado na foto, né? Passou a dormir só para vir aqui agora pro laudo. Não manipulei o laudo não, né, Thaís? Isso aí, por enquanto, você passou, né? Olha o cartucho deitado ali.
Aí eu quero perguntar a Vossas Excelências o seguinte: o local foi. E eu queria só o seguinte, né? Onde é que está o cadáver? Ah, não, o doutor pode até me ajudar, né? Onde é que aquele cartucho está próximo do cadáver? O que o delegado falou aqui hoje? Que o cartucho foi colocado em pé do lado do cadáver. Mentiroso, sem vergonha! É só olhar ali. O que tem em pé ali? Só o cartuchinho que ele trouxe aqui que ficou em pé. Porque não tem nenhum cartucho em pé ali não. É só olhar ali. Aí, agora caiu, olha. Tá vendo? Assombração. Caiu. Olha que legal. E aí eu começo a falar que o bolo, eu não preciso ter comido o bolo, não. Eu posso ter passado perto e respingado o bolo em mim. Eu posso ter passado a mão no canto e falar, tem um bolo aqui, eu tenho um negócio aqui, eu tenho limpado na boca. Mas a historinha do bolo não cabe no processo. Porque o processo, excelências, ele é bem diferente. A prova, e o doutor me pediu que fosse apresentada a Vossas Excelências, mais uma das incontáveis versões. Ah, o cheque. Esses cheques são de vultuosas quantias. Eu não sei se Vossas Excelências conhecem o Pedro Japa aqui, que eu tomei a liberdade. Eu sou meio sacana, esse jeito meu assim é meu. Agora eu tenho certeza que Vossas Excelências não vão condená-lo, porque eu sou essa coisa estabalhoada aqui. Mistura de português com italiano. Aí eu pergunto a Vossa Excelência, tinha 3 cheques lá, ele virou cobrador de cheque. Essa prova corrobora o depoimento, mas cadê isso? Por que você não foi atrás de um? Ele tem cadáveres, cadê um cadáver? Me dá um cadáver, me empresta um cadáver. Me dá um relatório de necropsia, eu não estou satisfeito. Não tem. E aí, nós vamos caminhando na seguinte situação. O que foi a prova oral trazida no processo? Esse moço, eu acho engraçado, né? Vossas Excelências sabem quem é a testemunha protegida. Ah, o Rogério morreu, que é o número 6. Né? Porque morto não tem problema falar. Para mim, mas como eu sou homem e assumo os passos que firmo, doutora Vera, eu não vou falar o nome da número 6, 5. Não vou falar. Não vou dizer quem que é. Você não sabe quem que é. Eu não vou contar para fora, não. Eu sou homem de cumprir aquilo que pactuo. Não existe esse papo de não contar quem é, não. Aqui acaba o segredo. Sabe o que é essa lei? Essa lei tira o cidadão daqui e leva o cidadão para lá. Ah, ela não funciona, então revoga essa porcaria. O que não pode acontecer é impedir que a parte tenha conhecimento de saber quem que é a testemunha. Porque pode ser um inimigo figadal do réu. Pode ser um ex-marido, pode ser uma ex-mulher, imagina. A testemunha sigilosa é o ex-marido. A testemunha sigilosa é a ex-mulher, que odeia o cônjuge, virar o varão. E nós temos um cara que não é sigiloso. Mateus, você está aqui para ser ouvido? Ah, detalhe. Lembra que eu falei com Vossas Excelências que nós temos o Código de Processo Penal do juiz? Essa voz melodiosa é a doutora Milena. E eu vou botar depois a voz não tão melodiosa do doutor Rafael. E Vossas Excelências vão entender como é que a banda toca diferente. Mas vamos ouvir o que esse moço tem. Está dando para ouvir? Está perceptível? Vocês ficam quietos aí fora, não? Então vamos ouvir um pouquinho do depoimento desse moço. E vamos ver se ele corrobora o que disse a testemunha número 5. Vossa Excelência sabe quem que é, né? Processo criminal movido pelo Ministério Público em face de José Alberto da Silva, do João Paulo Barbosa de Ilha e do Floresnaldo Bispo. A acusação contra eles é do homicídio do Johnny Bala e também corrupção. Mas a razão desse fato é ser praticado na companhia de um adolescente, que é o Felipe. O senhor é amigo íntimo, parente ou inimigo dos envolvidos? Eu sou vítima do Johnny. Só do Johnny, que era vítima. O fato de ser amigo do falecido vai fazer com que o senhor minta nessa audiência? Não? Fica divertido que deve falar a verdade sobre o que ele admitindo pelo crime de falso testemunho. Você está bem aqui da banda esse dia? Ó, ela começa perguntando. Função é dele fazer a prova. Vamos lá? Onde é que você está? Eu estava trabalhando de tarde, de ontem fazendo muro da casa dele, e nós tínhamos comprado uma casa de serviço. Daí nós fomos lá na casa do Natal de Thaís. E assim que eu chego no portão, eu voltei para trás para pegar cerveja, para pegar
Olha, tem alguma coisa equivocada, porque o time número 5, nós sabemos quem é, não fala que foi Adriano que chamou, não. Quem chamou? A voz lá de fora. O que é esse voto? Será que ele foi coagido também? Que até agora o delegado falou se esse voto foi coagido. Vossa Excelência estão vendo alguma coisa tampada na cara? Vossa Excelência estão reconhecendo aquilo ali? É um uniforme. Eu pedi, e o juiz deferiu, que os réus se apresentassem aqui sem estar com uniforme. E Sua Excelência, no ato de humanidade, permitiu que eles estivessem aqui sem estar uniformizados. Aquilo é o uniforme de preso, daqui do estado de Paraná. Ele não está de carinha tampada, ele não é testemunha protegida. Chamou o Johnny. Adriano. Esse daí parou, deu uma discussão sobre todo mundo, não sei porquê, nem estava também. Isso eu escutei 2 dias só. E na hora eu voltei atrás, ela saiu e eu só estou no chão. Você lembra quantas pessoas tinham dentro desse carro? E aí eu começo a perguntar a Vossas Excelências, quando é que o delegado falou da coação desse moço aí? Que momento, dona Lei, que se mencionou que esse moço foi coagido? E a versão dele bate com o quê? Lembram daquela questão de tocar a certeza? É em cima do rochedo que se edifica a masmorra. Se você fizer qualquer tipo de edificação, qualquer sorte de edificação, doutora Nilza, numa beira de rio, por perto do mar, primeiramente nós olhamos a ressaca, não precisa nem não. Lembram da ciclovia Tim Maia? Que já está caindo cada hora, hora ela cai com terra, hora ela cai com água. Se colocar perto da vaga, o trem vai embora. Então masmorra se edifica em rochedo. Masmorra não se pode edificar com hora um fala de um lado, hora fala do outro, um pensa uma coisa, o outro diz outra. E mais uma vez, quando o delegado fechou o inquérito, eu peguei no pé direitinho aqui. Ele mudou completamente o roteiro da prosa. Mas aqui, o senhor pediu o indiciamento do Sidão. Não, porque ele emprestou o carro e sabia. Quem falou isso? Número 5, mentira dele. Mentiroso. O que fala número 5? Que o Sidão estava lá. Vamos explicar mais um negócio aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é o sentença de pronúncia. Houve uma aspas investigação. Ao cabo dessa investigação, pessoas foram indiciadas. No caso, 3: Sidão, Zé e João Paulo. O Ministério Público denunciou 2 e houve um ato infracional em relação ao menor. E o Sidão esquecido do cárcere há algum tempo. E quem pediu para prender foi o MP, não foi o delegado. Lembra? Você só pediu a prisão, é aquele negócio, mentira, meu pai falava que é mais fácil pegar um coxo com mentiroso, né? Mas tem hora que a mentira tem cara curta, você consegue pegá-la. De que forma? Do jeito que eu peguei aqui hoje. Só pediu a prisão, pedi, dá uma olhada aí, espia estranho, que eu leio o processo, eu conheço o processo. Para vir aqui, eu tenho uma porrada de defeitos, mas eu não sou aventureiro no que faço no plenário. Aqui não é lugar de aventureiro. O doutor foi o primeiro juiz dele, fez com majestade, com maestria e com conhecimento do processo. Até porque, se parte dessa prova pode ser usada aqui hoje, se deve a Vossa Excelência. De quem conduziu com majestade e maestria toda a instrução criminal no flanco defensivo, foi ele. E que hoje aqui destilou os seus argumentos que estão sendo completados por mim. Porque a defesa aqui não se colide. Se um estivesse acusando o outro, não poderia estar falando do Zé. Só tem que... Ele explicou muito bem. A ira guiou os meus passos. Não usou com essas palavras. Ele fala veve. A gente não veve. Ouviram isso? Deu para entender a bregereza desse indivíduo? Agora se imagine na situação dele. No quadro dele. Do cara dar tiro, do cara ameaçar, do cara perseguir, e de eu ir lá e ninguém provar, nem o Ministério Público, que eu sabia que os caras estavam lá. Aí me regaça o outro idiota aqui, que está dentro do cara, eu vou, não, para, faz isso não, senta o aço. E está sentado. Sentado não, né? Está agachado, né? Aquele cócoras que faz no boi as necessidades dele, há 2 anos.
instante, perder a mulher. Não são todas que conseguem conviver com determinadas desgraças. A minha, quando eu fui para o chão, me levantou. Cada pessoa tem a sua forma. Tem mulheres que deixaram homens que deixaram mulheres ficar de fracasso. Então a dele optou por sair e os filhos estão na mão de quem? Da avó. Por conta de um trem que ele não praticou. O delegado caçou prender esse cara desde o primeiro momento, pedindo a temporada dele. A juíza não tem elementos. Ele catou o número 5, que vossas excelências sabem quem é, e botou lá: senta aqui, filho, de bruxa. Aí veio o papo: Sidão, Pio. O Pio é aquele que fala que todos estavam armados. E ele estava com que arma? Ah, era um revólver, uma pistola. Quem que fala o número 5? Ele estava com escopeta. E aí eu vou perguntar para vossas excelências: é com esse tipo de bolo, só pode ser com chumbinho dentro. O bolo está envenenado. Porque não há elementos aí para se produzir uma condenação. Então pode se perguntar, e são duas séries distintas. Primeiro, para ele, houve o fato? Sim. Ele foi o autor? Sim. Absolve? Sim. Seja pela inelegibilidade, conduta diversa. Que palavrão é essa, diabo Quaresma? Eu não tinha como me portar de outra maneira. Não havia outra forma de estar ali, dentro daquele ambiente de perseguição, de polícia chamada, de polícia acionada, de polícia a 30, 40 minutos, era eu ou ele. E combinei nada, ele não é meu cliente, não fiz treta nenhuma com ele. Zé, se 10 vezes você tiver na situação, o que é que você faz 10 vezes? A mesma coisa. E eu tenho certeza que cada um de vós, para preservar a vida própria de um terceiro, de um ente amado, fariam a mesma coisa. Não é que bandido tem que morrer, não, doutora Vera Lúcia. Sou da tese do Bolsonaro, não. Eu sei que do lado sul aqui, muita gente votou nele. Talvez já esteja decepcionado. Também o Haddad seria uma desgraça. Né? Nesse ano, eu nem sei o que dizer. O líder do governo Bolsonaro é o Fernando Bezerra, que foi ministro da Dilma. Eu preciso dizer mais do quê? Que é tudo farinha do mesmo saco. Que é tudo a mesma coisa. Mas eu não vim discutir política. Eu só estou colocando o argumento do bandido bom, bandido morto, que é do governador do Rio de Janeiro, que numa tacada só matou 13 pessoas. É pobre, preto, prostituta, pederasta e fudido com PH de farmácia que vai morrer, ou que vai para a cadeia. Essa é a nossa realidade do Brasil hoje. Com inquéritos em que tem uma azeitona alocada num cadáver, que hoje é um esqueleto, já não temos mais carne, temos só o projétil, o chumbo, que poderia ser arrebatado e dizer: foi o 28 ou foi a 32. Do peso. Mas não quisemos fazer isso. Não achei necessário. E aí eu pergunto: vós que havereis de suprir aquela situação da incompetência do outro. Eu peço, venha, Sua Excelência, doutor promotor, vossas excelências não são carteiros nem lixeiros. Vossas excelências, para trás da balustrada, não tem que fazer nenhum recado, não. Tem que ter um compromisso com a consciência. Nem são lixeiros para varrer para debaixo do tapete o lixo da sociedade, nem são homens e mulheres para dar recado para quem está ali. Sabe por quê? Porque dar recado, Barrabás foi para a rua e Cristo foi para a cruz por causa da sociedade que cobrou alguma coisa. Na escola de base, pessoas foram dizimadas por conta de quê? De um delegado que confundiu brotueja com assédio sexual. E aí eu vou perguntar a vossas excelências: que espécie de magistrado que eu tenho sentado aqui? Da Bíblia, Salomão ou Pilatos? O que lava a mão, o que julga com sabedoria? Nós temos, excelência, uma incontável gama. Tempo? 50 minutos. Que falta ou que ainda? Que lhe resta? Que me resta. 50 minutos de suplício ainda, excelência. Vamos partir com a sessão Pipoca e Guaraná. Que eu acho necessário se fazer a sessão Pipoca e Guaraná a respeito de determinadas circunstâncias. E aqui vamos olhar o seguinte. A senhora e os senhores estão ouvindo? É uma voz de um homem agora, de juiz, não é? Vamos ver como é que a banda toca diferente?
baixo, né? Tá, eu vou pular até para procurar com uma qualidade melhor de som. Quem está perguntando é o juiz, e ele vai passar a palavra direto para o advogado, diferente da doutora Milena. E eu pergunto, qual juiz que está certo? Quem tem que construir a prova, a acusação ou o magistrado? Esse é um problema nosso, grave. Traz isso para cá para mim, por favor. Devagar. Vem. Vai mim. Deu aí? Vou tentar aproximar um pouquinho para ver se melhora a qualidade do som. O advogado é responsável por arrolar e é o primeiro a perguntar, diferente do que fez a juíza. Essa moça prestou depoimento. Vamos ver onde é que ela foi coagida, pressionada, o que mudou o que disse? Quando há retidão nas suas palavras? Ah, parece, você quer dizer então que o Zé não teve retidão? Não, ele foi pressionado. E o outro foi com medo. O cara toma 9 tiros de 9 meninos pela fuça fora, está numa situação, casado, 2 filhos, sai com uma pessoa, vai na casa dele, não tem conhecimento. Eu sinceramente, eu permito a parte, olha o que o doutor promotor quiser, nós combinamos não fazer, mas eu permito, tem 50 minutos para ir bater um papo aqui com Vossa Excelência. Onde é que está provado no processo? É um ponto nevrálgico, é nodal, né? É a pedra de toque desse processo, que aquelas duas pessoas, mais ou menor, sabiam onde que o bala estava. Tudo bem? Thaís, no dia dos fatos, do ocorrido, vocês estavam onde? Eu estava na galinhada, na casa do senhor. Você pode explicar certinho o que aconteceu lá na galinhada, até o momento que você foi embora, da hora que chegou até a hora que foi embora? Você pode explicar? A gente estava na galinhada, eu estava com a minha neném, tinha subido lá porque eu sou amiga do Sidão, ele tinha me convidado. Aparecido, eu sei que o primeiro nome dele é Aparecido. Aí a gente estava lá, aí eu entrei para pedir para o Sidão deixar eu trocar minha neném. Aí na hora que eu saí, eu escutei do João Paulo falando com a esposa dele, que ia descer na casa dele buscar a carteira, que eles iam fazer uma vaquinha. Será que essa moça foi corrompida? Será que essa moça foi violada? E o que Vossa Excelência se abana é a pronúncia. A juíza pega tudo aquilo que ela entendeu necessário, eu nunca vi uma pronúncia tão grande. Pronúncia é aquele negócio, quando escreve muito, reclama que escreveu muito, quando escreve pouco, reclama que escreveu pouco. Ela traduziu boa parte dos depoimentos. E eu achei relevante nesse ponto, eu bato palma da doutora Milena, porque ela falou o seguinte, olha, a questão da qualificadora do recurso, a do futilidade, o Ministério Público pediu, ela tirou. Que não há futilidade, nunca houve nesse caso. E a questão, eu peço desculpa por estar sentado, é que eu ia pedir para o Rafael operar, mas como está aqui melhor para mim, me desculpa estar falando sentado com Vossas Excelências, tá? É só para poder dinamizar aqui, para acabar com esse suplício o mais rápido possível, perturbá-los com a minha voz de estar com a rachada. Mas algumas questões que eu acho necessárias. Então, nesta sentença, ela pensou determinados elementos e trouxe para cá. E disse, ó, neste momento, qual o momento de pronúncia? Isso não está escrevido na Constituição Federal, isso não está incerto com S e não com C na Constituição Federal, mas criado tal indúbio para a sociedade. É inadmissível, mas vamos lá, assim que a banda toca por aqui, em que assassinar vira raciocinar, raciocinar vira assassinar, em que projétil fica dentro do corpo, grão de chumbo fica no corpo da vítima, e que você não exuma o cadáver para tirar de lá, né? Podia ter ido lá ontem, aqui, ó, acabei de tirar do cadáver, que até com foto, aqui a exumação. Pedia para o juiz deferir, está a prova aqui. Mas para que eu vou trazer isso? Por que eu vou enriquecer a prova se eu tenho manipulações de depoimento? Excelências, se quiserem condenar com a número 5, condenem. Condenem. Agora, para o resto da vida de cada um de vós,
estarão carregando uma pecha de acreditar no mentiroso, num cara que foi manipulado pelo delegado de polícia. Porque se vossas excelências perceberem, o depoimento dele aporta logo após... Quer que eu tire para só avançar? Deixa eu tirar. Não, por favor. O depoimento o depoimento do número 5 aporta logo após ter sido negada o pedido de prisão temporária do Johnny. É curioso, né? Você vai lá, pede, nega, e o que você faz? Um caboclinho para falar mal de quem? Do João. Fica fácil desse jeito, não fica? O juiz embarca e enfia o pato na cadeia. O Sidão, que não tem nada a ver com o trem. E o número 5 fala que estava lá. Eu não precisava defender, não precisava nada, passar nada. A única coisa que a gente tinha que passar aqui é o número 5. Que vossas excelências sabem o que ele fez no sábado. Que vossas excelências sabem. Deixa eu pegar, ele vai me dar uma porrada, né? Então deixa eu pegar o que eu posso pegar. De costa para quem? E ele apertou. Né? Eu até brinco, por isso, delegado sabe ser chave de fenda, não consegue se comportar com parafuso, espana e abre as pernas rapidinho, o que aconteceu aqui hoje, né? Dá para ver quem está atrás? A Fabiana tinha como ver aqui atrás? Se eu pegar isso aqui? Se eu tirar essa cintura? Não, né? Quem fala isso também? O Adriano. Com esse conjunto probatório, nós pedimos a vossas excelências: absolvam esse homem pela legítima defesa ou pela inexigibilidade. E como é que fica isso? Como é que fica isso? Volto a dizer, primeiro quesito, materialidade, tomou tiro e morreu, ambos, trio, sim. Excelência, vai ser na ordem da denúncia aqui de estação, não é isso? Mas não, dos réus da denúncia. O primeiro é o Adélio. Tá, obrigado. Até para não complicar. Então, o primeiro é o Adélio de cidadão ali. Tomou tiro e morreu? Sim. Não foi de susto, foi de bala. Bala de chupar, né? Chama de projétil. O Zé foi autor? Sim. Jurado absolve o réu? Pede-se sim. Ele pede não. Seja pela legítima, seja pela inexigibilidade. Ele não tinha outra forma de portar, ele não tinha outra forma de comportamentar, ele não tinha outra forma de proceder, a não ser aquela que ele agiu, doutor da lei. Nunca eu quero colocar um parente de Vossa Excelência numa situação dessa. Nunca, doutor Silêncio, nunca. Mas eu fico imaginando, se fosse meu parente, se eu não estaria inconformado igual aquela mulher esteve. Qual é o sentimento da perda de um ente? É a dor perene. E aquele que é segregado injustamente? Os casos mais sérios que existem no Brasil são dos irmãos Aves. Passados 18 anos em cana, um deles morreu no cárcere. O cadáver deles apareceu andando 18 anos depois. Tinha dado um cano neles numa safra de um caminhão de arroz. E aí eu fico perguntando, que tipo de juiz que eu tenho aqui hoje? Né? Na figura masculina e na figura feminina, assemelhando-se a Pilatos ou a Salomão. Em Minas Gerais, vamos falar dele daqui a pouquinho. Dona Neide, essa moça relata que não houve trama urdida. A 5 fala de uma trama urdida orquestrada pelo delegado de polícia. E eu dei prova disso aqui hoje. E falei que ia provar e estou provando. Eu não veio com leviandade para cima dele, não. Ligou o ar? Tá, eu comecei a suar ainda bem. Rogério. Felipe. Felipe. Cadê o Felipe? Vamos ouvir o Felipe. Melhor, vamos ouvir o pai do Felipe. Doutor, esse está bem naqueles documentos que eu juntei. Dos vídeos que eu juntei. José Lourenço Batista. Seu José, o que o senhor é do Felipe? Sou pai do Felipe. O senhor é pai do Felipe.
O senhor tem conhecimento que ele está respondendo essa ação socioeducativa, ele se envolveu na situação da morte do Johnny. O que ele conta para o senhor? Ele conta a mesma coisa que ele contou aqui para a gente? Qual é a... É a mesma coisa. Lembrei quando ele foi lá no João Paulo, pegar o dinheiro lá, e chegou lá o Johnny ameaçou de matar o Zé, e falou que o Zé que ia matar ele mesmo. Aí o Zé estava com a espingarda, pegou, atirou o Johnny e matou o Johnny. Você conhece? Será que ele foi manipulado também, Excelência? Vamos ouvir o Felipe? Que estava lá? Vamos pegar o Felipe e ouvir o depoimento do Felipe. Felipe. Deixa eu achar ele aqui. Achei. Eu estou ficando velho. Seu nome completo? Sua idade? 16. Detalhe, a segunda série de quesitos que será votada tem o condão de condenar os réus, ou de absolver os réus, pela prática do delito de corrupção de menores. Volto a falar, e pela lealdade que se portou, uma vez que não me apateou e dou o direito de apatear, até para explicar, Sua Excelência, na peroração dele, é objetiva. Em momento algum ele sustentou a condenação deste penal. O que denota, inclusive, a percepção ministerial de que não houve tramurdida com o desiderado de matar, principalmente envolvendo o menor. Implícito está essa questão. Paulo Barbosa de Lira e o José Adélio da Silva, conhecido como José Getúlio, estão sendo acusados do homicídio do Johnny. Participação sua, segundo consta no relato da denúncia. Em razão da tua idade, em razão dessa vinculação, também o senhor vai ser ouvido na condição de informante. O que houve aquele dia? Não, ele estava uma galinha. Daí acabou o cerveja, mas deixou buscar. O quarto estava fechado. Quem desceu? Essa galinhada foi aonde? Na cidade. Que hora que começou a galinhada? Qual que é o nome do senhor? Ele está aí percebido ou parecido? E aí era umas 6 e pouco quando começou. Aí era umas 10 e pouquinho, mais 10 horas. Acho que era umas 10 horas. Acabou a cerveja, nós subimos no barco dos caras, só lá com uma voltinha e tal. Daí o bar estava fechado. Daí ele pegou, ele falou assim, vamos lá em casa que eu pego o cartão. Então ele virou, foi na casa dele, o Robório foi para dentro pegar o dinheiro. O Adriano saiu para fora do portão da esquina lá e falou, gritou pro Adriano lá dentro. O Adriano tá repetindo, o cara tá aqui. Lembra que bate com o depoimento do outro? Quem chamou não foram eles? Daí o João Paulo, ô João Paulo, vambora, João Paulo. Daí o João Paulo entrou no carro, nós desceu, nós foi passar na frente da casa dela e ele pulou na frente. O Adriano e o João. Daí nós desceu. Daí todo momento o João Paulo, o Zé desceu o carro, vai xingar. Todo momento o João Paulo falava, não, Zé, calma, não é assim que resolve as coisas. Calma, vamos conversar. Daí eu desci também, estava com xingar. Daí o João olhou para mim e falou, não tem nada de ser, Felipe, não tem nada de ser, João Paulo, mas o negócio é que bebedor. O bebedor pegou e tirou nele. Excelências, por acaso não foi o mesmo relato de hoje aqui prestado pelo Adriano? Não o Adriano mau caráter, que Vossa Excelência sabe quem eu estou falando. Não o Adriano que se prestou a manipular provas, primeiro para colocar o Sidão injustamente na cadeia, para quase fazer o Pio ser preso. Foi preso? Foi preso. Ó, sabia? Foi preso, o Sidão e o Pio foi preso. Ó, que legal! Ó, que divertido! Eu esqueci. Quer ficar quieto aí, ó? Cala a boca. Desculpa. Não, cala a boca. Ó, que legal! Aí se eu tivesse perguntado para o delegado o que ele ia falar, não sei quanto tempo ficou preso, não. E o homem que é dono do BIT não denunciou. O homem que eu falo, Ministério Público, instituição. Agora imagina, pensa no pior pesadelo. Meu filho,
Doutora Neide, o meu filho, não vosso, não, meu filho. Doutora Luciene, o meu filho. Eu não quero transmitir para a doutora Nilza, parente, né, doutor José, doutor Lareta, doutora Vera Lúcia, doutora Edith, um parente, eu vou pensar o meu filho. Eu encho a cara do delegado de tiro. Encho. Sabe por quê, doutor José? Meu filho podia ter morrido lá dentro. Aí eu aloco. Com a minha cara, ninguém mexe não. Eu presto as contas aqui. Né? Eu vou me lembrar de Roberto Jefferson. Vossa Excelência, desperte em mim os sentimentos mais primitivos, olhando no olho de José Disseu, lá no Congresso Nacional. Agora eu tenho certeza que Vossas Excelências, passando por isso, iriam pedir para Deus dar conforto até que o filho saísse da cadeia. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, um menino negro que foi reconhecido por ter matado um rapaz, ficou 15 dias preso, ou uma semana preso, depois descobriu só porque ele era preto, ficou parecido com outro. Aí o real homicida, latrocida, foi preso. Agora imagine se for um parente de Vossa Excelência. O que eu peço aqui, que aquele homem, eu sou estrangeiro, amanhã eu vou embora, amanhã, na sexta-feira eu vou embora. Porque quando eu brinquei com a doutora Madame, eu falei que esse trem ia longe. Está indo, mas vamos acabar daqui a pouco. Eu falei 4 horas e para 4 alguma coisa nós estamos indo embora. E eu quero ir embora daqui levando a certeza que em Marialva, as 5 mulheres e os 2 homens que oficiaram no conselho de sentença não são garotos de recado de ninguém, ou são juízes que proferem sentenças justas. Menino de recado ou juiz? Eu tenho certeza que são magistrados que haverão de condenar, mas aqui não tem prova para condenar. Aqui não está falando de bolo. Estou falando de sacanagem de um delegado de polícia. De qualquer custo, qualquer coisa. Por que ele fez isso? Não sei. Ele não vai falar, não vai contar nunca. Eu sei que ele ficou nervoso aqui quando eu dei uma apertadinha dele. Mas eu não estou tratando de bolo. Eu adoro bolo de nozes. O Gabriel dele. Eu adoro bolo de nozes. Eu estou tratando aqui de 2 seres humanos em que um deles escoteiramente vilipendiou o comando de Deus, 5º mandamento, e que nesse vilipendiar ele agiu como Davi ao ceifar Golias. E o doutor falou a respeito de trajetória, eu gostei da aula do homem lá, e Sua Excelência pegou aqui o Badulac. Cadê o Badulac? Ali está ali, deixa eu pegar o Badulac aqui. Sua Excelência foi com propriedade explicar a trajetória, que a trajetória da esquerda para a direita, de frente para trás, de cima para baixo, né? Tá bom. Sabe como é que é feita a necrópsia? Já viu necrópsia de cadáver em pé? A necrópsia é feita em decúbito dorsal. Então, está aqui o cadáver, deitado ao solo. E ele não tem condição de dizer se naquele momento Quaresma não foi apreendida a arma. Na hora que eu fiz assim. Todo atirador, pode diminuir a silhueta, não é? Já faz assim? Pois o cara pode ter feito possibilidade. Lembra das possibilidades? É uma possibilidade. O senhor lembra quando eu perguntei para o delegado, doutor, possibilidade? Eu falo de certeza, o senhor fala de possibilidade. Ele baixou para pegar o cara e veio. Aí ele se tornou menor do que o seu algoz. Daquele que ceifou a vida. Aquele que havia prometido que teria a vida exterminada, a quem ele teria prometido que exterminar a vida. Simples, Excelência. Não vou cansá-los mais. Acho que o que tinha que dizer já disse. Muito mais do que eu disse, doutor Celso. Nós fizemos parte de um grupo que veio aqui buscar algo que queremos levar, chama-se justiça. E a cada um de vós, nesse momento, eu geralmente faço isso no início, eu vou fazer no final. Esse moço, chama-se Wagner Lúcio da Silva, ele foi condenado a 24 anos de reclusão por um latrocínio. Quem julgou foi um juiz de direito e foi acusado por promotor de justiça. Ele foi delatado por um menor.
Depois de 8 anos gozando da hospitalidade estatal, o menor chegou e falou: olha, não foi o Wagner que me matou, não. Não te matou, não, foi o Zé. 24 anos de cadeia. 24 anos de cadeia. Não foi o Wagner, não. Foi o Zé que matou. Não o José, mas o Zé. E não foi o Zé aqui, irmão. Tá? Ele passou 8 anos da vida dele preso. E esse é o Wagner. Tá ruim de ouvir, não tá? Eu vou transformar em outra forma de ouvir isso aqui. Eu vou fazer Vossas Excelências ouvir, na minha voz da cara rachada, aquela diferença que eu perguntei sobre Pilatos e Salomão, seja na figura masculina ou feminina. Depois de 8 anos preso, o menor prestou depoimento, isentando esse moço da autoria do crime, e 2 juízes, foram 15 desembargadores, mas eu destaco 2. Um que me dá um odor de Pilatos e Aços, e o nome dele é Oswaldo José de Moraes. Eu dou nome aos 2. Senhor presidente, deixo também registrado ter prestado bastante atenção à sustentação oral aqui produzida, bem como ter tido acesso ao memorial que foi apresentado. O caso Wagner é tido como um erro judiciário, quando quem menos errou foi o judiciário. O poder judiciário agiu com aquilo que tinha no processo. O inquérito, que foi base para a denúncia para a instrução criminal, foi feito pelo poder executivo. Um moço nervoso aqui com a mão na cintura. A Defensoria Pública e a perícia técnica citada na mesma entrevista são órgãos do poder executivo. Olha o odor de Pilatos, né? Tira de mim esse cálice. Isso aqui é antológico, é de anta. A pobreza não é sinônimo para injustiça, como se mencionou na mesma entrevista. E nem praxe nesse tribunal. A assertiva chega a nos ofender. Agora imagina, o cara está 8 anos preso, inocente. O desembargador falou que cadeia não é para pobre, preto, prostituta, pederasta e fudido com PH de farmácia. Agora nós temos esse Pilatos, que eu quero que esteja distante desse conselho de sentença. Agora existe uma personagem chamada Salomão. E nesse caso é Alexandre Vitor de Carvalho. Quero inicialmente dizer que nós, excelência, nós, operadores do direito penal, lamentavelmente trabalhamos com a verdade processual. O que é a verdade processual? É o que está escrevido, não é escrito não, está escrevido lá. E nunca com a chamada verdade real, que é o que realmente aconteceu. Não existe, e reitero, não existe em nenhum processo verdade real. E essa é uma falha do processo, como instrumento de oferecer àqueles que operam com direito material. O que é o direito material? Matou ou não matou, roubou ou não roubou, estuprou ou não estuprou, sequestrou ou não sequestrou. Esse trem é o direito material. Esse trem é o direito material. As provas que devem ser valoradas. E o caso Wagner Lúcio da Silva é um caso lapidar. No sentido de demonstrar que aqueles que instruem os inquéritos, esse homem nervoso que sentou aqui, devem ter máxima atenção, extrema responsabilidade,
porque essa prova vai ser reproduzida no sumário, ela vai condenar ou absolver. Esse caso é dos mais lamentáveis que já tive, que pude presenciar no Poder Judiciário. E nos leva também a uma outra reflexão, que é a valoração que o Poder Judiciário está dando à delação, principalmente dos menores. E aí eu pergunto, vamos confiar na número 5? Meu caboclo, eu sei fazer isso e eu te falei, se você tiver entendido que a sua defesa não foi à altura daquilo que era necessário, você vai nos julgar primeiro. Basta falar para o juiz, estava em defesa, estou em defesa, quero outro advogado, e eu vou embora. Me pagou, eu acerto, devolvo, entendo, se vier para a ordem, vai para a ordem. Você ficou satisfeito com o trabalho que foi feito? Satisfeito? Não, tá bom. Meu irmão, excepcionalmente bem defendido. Excelências. Essa cadeirinha aqui é do Banco dos Réus. Foi um preconceito de uma droga que eu usei. Eu carrego o mesmo estilo aqui. E tem um vigarista virando para mim e perguntando, dentro do planário, que tipo de substância que eu estava sob efeito dela aqui dentro. Não tenho respeito nenhum para esse tipo de homem, não. Também tem medo dele. Que eu peço a Vossa Excelência e julgue esses dois sem preconceito. Obrigado. Ok. Já indaguei o